Um encontro com o medo. Seus próximos 2 dias na capital foram monótonos. Ela repassou a logística de suprimentos com Robel e Gil Crestres, lançando palpites sobre a responsabilidade adequada e distribuição de materiais, e ela fez questão de visitar a cidade com várias pessoas a tiracolo fazendo anotações sobre detalhes particulares da reconstrução que foram rapidamente escritos. E conversando com as pessoas para saber suas preocupações, ela era o rosto da reconstrução e, sem surpresa, muitos perguntaram sobre a tentativa de assassinato do sacerdote de Al-Alaf, que Neia confirmou, levando indignação não apenas daqueles que seguiram suas crenças, mas também daqueles que não o fizeram, que viram o trabalho árduo e os esforços implacáveis e incorruptíveis que ela colocou na reconstrução de casas e serviços públicos dos quais as pessoas comuns dependiam. A história de como ela matou o guarda corrupto de cara e recuperou os suprimentos ficou muito conhecida. E claro, a cada passo do caminho, ela acreditava seu trabalho ao rei feiticeiro. Sebas caminhou em uma posição digna logo atrás dela, e silenciosamente aprovou que ela continuasse elogiando seu mestre. Ele, aliás, atraiu muitos olhares curiosos, vestido imaculadamente e com postura perfeita, ele irradiava a aura do servo perfeito, e aumentava a reputação de Neia só de tê-lo por perto. Quando ela não estava andando pela cidade e se reunindo com as pessoas, ela passava seu tempo na área do quartel-general supervisionando o treinamento de combate daqueles que buscavam força e, em um momento de inspiração, ela disse: Sebas, você poderia fazer a gentileza de oferecer algumas de suas excelentes instruções aos presentes. E assim, a Justiça Negra ganhou o mais mortal dos instrutores que eles poderiam pedir, o mordomo de combate. Seus discursos naquela noite atraíram novos olhares, olhos que irradiavam hostilidade, ela podia senti-lo sobre ela, e de sua posição próxima, Sebas podia sentir a hostilidade também, e ele examinou as fileiras de pessoas para encontrar sua fonte. Não demorou muito, vários homens armados, presumivelmente paladinos, e vários sacerdotes, estavam observando a reunião. Como eles permaneceram hostis, mas não violentos, Sebas considerou suas opções, mas descartou realmente abatê-los. Em vez disso, ele esperou até que a busca secreta de Neia pela hostilidade alcançasse a dele, e quando ela removeu a viseira e olhou para eles, Sebas liberou sua intenção de matar diretamente para eles, enquanto escondia sua própria presença. Os sacerdotes, sendo os mais fracos dos dois grupos, caíram de joelhos, enquanto os paladinos mal conseguiam ficar de pé, e só conseguiam se segurar uns aos outros. Não houve mais ameaças presentes, e Sebas pôde aproveitar o resto de seu discurso ininterrupto. Os sacerdotes e paladinos que estavam irradiando sua hostilidade, no entanto, ficaram apenas contentes que ninguém interrompeu sua corrida mortal para fugir da crescente reunião de seguidores da Justiça Negra. Eles sentiram como se tivessem corrido por metade da cidade quando pararam e recuperaram o fôlego em um beco próximo, encostaram-se nas paredes e ofegaram, ou simplesmente desabaram no chão e se curvaram. O que é que foi isso? O que é que foi isso? Um paladino disse, sua voz cheia de horror. Eu não sei. Disse um padre. Ela é um monstro, não é à toa que ela era a escudeira do rei feiticeiro. Outro conseguiu ofegar enquanto batia no próprio peito e tossia. Foi ela quem matou o grande rei Buzar, é por isso que ela usa a armadura dele, e ela realmente evitou um golpe de remédios custódio. Lembre-se, é com isso que estamos lidando. Você duvida de mim agora? Gustav disse a eles, seu rosto escuro com reprovação. Não temos dúvidas. Um padre disse, mas o que diabos devemos realmente fazer? Ela é a ligação para o rei feiticeiro, que tem fornecido literalmente todos os suprimentos de reconstrução, e ele tem feito isso sem nenhum custo. De seu reino vem o próprio grão que nosso povo transforma em pão. Se algo acontecer com ela, é um insulto para ele. E mesmo que não fosse esse o caso, aquele idiota tentou assassiná-la. Seu olhar desceu para o chão sujo no qual ele se jogou. Droga, aquele idiota estúpido, esses dois idiotas estúpidos, eles poderiam muito bem ter cortado a fita na cerimônia de inauguração do templo dela. O padre estalou e deu um soco no chão, levando-o a esfregar os nós dos dedos agora doloridos. Gustavo olhou para seus companheiros paladinos. Ideias? Ele perguntou. Um deles encolheu os ombros. Tentar não morrer? Ele disse com um meio sorriso cansado. Gustavo o encarou furiosamente. Ele continuou, olha, não é de todo ruim, ok, então remédios estragou tudo, e aquele padre estúpido também, mas Neia Baraja vai embora em menos de um mês, com certeza ela tem sido uma dádiva na capital, goste dela ou não, mas fora daqui ela não tem influência, ela só vai ficar 3 meses guardando uma caravana mercante.
Podemos aproveitar a ausência dela para fazer mais nós mesmos e reconquistar a confiança do povo. Só não dê muita importância a este julgamento, aquele padre já está morto. A única coisa que podemos fazer para mudar isso é nos colocar sob o machado com ele. É melhor desistir disso e focar em tentar aumentar nosso apoio aqui na corte. Ela pode ser um monstro em combate, mas nunca foi mais do que uma escudeira. O que ela poderia saber sobre intrigas e manipulação política? Disse o paladino. Gustave pensou sobre isso quando o homem terminou. Ele tamborilou com os dedos em sua armadura enquanto ponderava o que acabará de ouvir. Foi um ponto justo. Tudo bem, vai contra a minha preferência, mas se não podemos simplesmente matá-la fisicamente, podemos pelo menos corroer seu apoio. De volta ao encontro. Neia completou seu discurso com profundos aplausos, e então saiu entre as pessoas, oferecendo conselhos e conforto, e Sebas fez anotações mentais de aprovação sobre como Neia tratou aqueles que ela encontrou. Quando acabou, ele voltou para o lado dela e disse: Você demonstra grande preocupação com o bem-estar deles. Pode ter sido um mero comentário, mas sua voz carregava uma pitada de elogio, e Neia aceitou graciosamente. Claro, ela disse, ajudar os fracos é bom senso. Sebas mal escondia seu prazer com o que ela disse enquanto ele lembrava das palavras de seu criador. É verdade que eles podem ser fracos agora, mas as crianças também são. Ajude-os agora, eles podem crescer fortes, orientá-los agora, eles podem se tornar sábios, edificá-los agora e eles podem resistir amanhã. Neia disse enquanto caminhavam de volta para seus aposentos. Quando chegaram, Sebas perguntou: Você sempre pensou assim? Neia riu e balançou a cabeça negativamente. Não. Quer dizer, eu queria ajudar meu país, mas ganhei a maior parte desse entendimento como resultado do meu tempo com o rei feiticeiro. Não me refiro a ele como o Deus da Justiça só porque é um título legal. Ela riu um pouco com a maneira como ela colocou isso. Sebas soltou um raro sorriso e disse: Eu acredito que meu mestre, e meu criador, ficariam muito orgulhosos de ouvir como você falou agora. Obrigado, Sebas. Neia disse com uma sinceridade profunda e clara: Estou indo dormir agora. Ela disse e fechou a porta enquanto ele se posicionava do lado de fora. O último dia de seu tempo na capital antes de retornar ao treinamento foi gasto apenas socializando. Um dia de folga era extremamente necessário e, pela primeira vez, ela conseguiu. Mas a verdade era que, mesmo que ela precisasse, ela não podia deixar de estar ansiosa para retornar ao reino de seu divino Deus da Justiça. E ela praticamente pulou o portão para encontrar suas elites escolhidas. O portal se abriu como era esperado, e Sebas entrou, seguido imediatamente por Neia e então o restante. Eles se encontraram no campo de treinamento, onde uma série de esqueletos armados estavam em fileiras perfeitamente espaçadas, e de pé na frente deles, estava Cocytus. Tanto os humanos quanto os homens lagarto formaram fileiras na frente dele, e Cocytus não perdeu tempo com formalidades. A repetição é chave para a maestria. Segundo os livros dos Supremos, são necessárias cerca de 5.000 repetições para eliminar a necessidade do pensamento antes da ação e transformar as manobras de combate em respostas instintivas. Então, adivinhe o que vamos fazer. Eles praticamente podiam ouvir seu sorriso. Ele estava claramente se divertindo. Vocês vão começar com a manobra mais importante em combate. Isso seria não ser esfaqueado. Os olhares curiosos foram rapidamente substituídos por risadas tanto dos humanos quanto dos homens lagarto por seu humor pontual. É engraçado, sim, mas ser esfaqueado não é. E, mesmo que sua armadura seja excelente, é melhor não ser esfaqueado em primeiro lugar. Então, sair do caminho de um ataque é melhor do que sobreviver a ele. Essa ação vai ser seguida por sua resposta à evitação. Vocês começarão a encadear suas ações até que cada ato se torne uma segunda natureza e, então, vocês farão manobras de unidade e praticarão ocultação, evasão e distração. Foi uma sessão muito longa, possível apenas em virtude dos anéis que receberam, que negavam o cansaço e a necessidade de dormir, comer ou beber água. O esqueleto de Neia tentou esfaqueá-la no rosto, e ela rapidamente evitou. Estava ficando melhor nisso.
Gradualmente, ela percebeu como podia prever as ações do esqueleto com base em seus movimentos, levantando a espada para esfaqueá-la, tinha certas ações precursoras que deveriam ser tomadas, levantando a espada para a posição e, à medida que crescia mais rápido, sabendo de antemão o que ia fazer, tudo tornou-se cada vez mais importante. Outros que ela viu ao seu redor claramente começaram a entender as mesmas coisas, e o esforço árduo começou a valer a pena. O momento atemporal deu a eles tempo ilimitado, e Neia certamente estava lucrando com isso. Um exercício transitava para o outro, que por sua vez transitavam para o outro, à medida que os instintos eram forjados pela fraqueza, incompetência e inexperiência de muitos deles, até que chegou a hora de Neia e Zariuzu partirem para suas próprias tarefas como líderes, e estavam novamente na biblioteca. A pilha de livros ainda estava esperando por eles, assim como seus exemplares de mangá para leitura recreativa. Neia pegou um livro de Vegetius, enquanto Zariuzu começou a ler um livro sobre um conflito chamado a Guerra do Peloponeso. Hora após hora temporal, novamente eles se debatiam com o que haviam reconhecido ser sua incrível ignorância pelo estudo constante, e o Goblin estrategista, a cada passo, os questionava e questionava sobre o que liam, até ficar satisfeito com o conhecimento internalizado. Quantos livros eles leram, eles não podiam dizer, mas Zariuzu e Neia compartilharam um olhar comum de admiração quando começaram a entender o quão pouco eles realmente sabiam sobre qualquer coisa, e o quanto eles acreditavam que sabiam antes de vir para a biblioteca de um deus. Curiosamente, o Goblin estrategista se afastou deles por um momento e ficou mexendo em uma mesa por vários momentos, e eles observaram com curiosidade até que ele os chamou. Quando ele se virou para eles, um par de mortos-vivos trouxe 2 cavaletes e telas. Como comandantes em batalha, você deve aprender a absorver tudo do campo de batalha, o mais rápido que puder, mesmo instantaneamente, a fim de saber como ordenar adequadamente suas forças. Isso é contrário à natureza, por isso deve ser treinado para você, tão certo quanto o instinto de sair do caminho de uma espada deve ser aguçado, assim também deve ser, e para esse fim, desenvolvi um retrato de uma paisagem emprestada dos Supremos. Você terá apenas 3 segundos e depois não poderá olhar novamente. Deverá recriar essa cena com a maior precisão possível, pintando-a. Por agora, sua espada é seu pincel e sua armadura é sua memória. Comece! Ele disse, e eles olharam para a paisagem. Tempo! O Goblin estrategista disse, olhos apenas em sua tela até que você esteja pronto para que eu julgue seu trabalho. Sem surpresa, suas primeiras tentativas não foram, de boa qualidade. Na verdade, eles riram do trabalho um do outro, não apenas porque o trabalho de pintura era muito ruim, mas porque, para sua surpresa, eles haviam perdido muito no que parecia a princípio um exercício simples. No entanto, se no começo você não conseguir, tente de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até o sucesso. Ao lado e atrás deles havia pilhas de telas enquanto novos retratos de paisagens eram trazidos, cada um deles lindo de se ver por si só, mas nenhum deles tinha cenas que parecessem remotamente familiares. Curiosamente, Neia descobriu que realmente gostava de pintar, achava tranquilo, e depois de tantas tentativas de recriar cenas, descobriu que aos poucos foi desenvolvendo uma afinidade por ela, e sua qualidade de trabalho foi melhorando, não só em detalhes lembrados, mas no realismo com que ela poderia representá-los. Zariuzu, por sua vez, pareceu achar muito estranho, e Neia se perguntou se os homens-lagarto tinham a arte de pintar em sua terra natal. A chance de perguntar não veio por um bom tempo, não até que o Goblin estrategista estivesse satisfeito, e permitisse que eles lessem alguns materiais recreativos. Ambos terminaram suas respectivas séries, e Neia escolheu outro chamado Record of Lodoss War, enquanto Zariuzu escolheu algo chamado Monster Musume. Cada um deles gostou de suas respectivas escolhas e começaram a apreciar a ideia de ler apenas por prazer. No entanto, eventualmente, a notícia chegou a eles de que Ainz estava pronto para mandá-los de volta. Embora a partida fosse lamentável, ambos concordariam que a festa de antemão não era. As variedades de peixes que Zariuzu e seus homens-lagarto eram capazes de consumir e a maneira como eram preparados se tornaram lendas na vila dos homens-lagarto, e uma revolução na preparação e cozimento de alimentos foi iniciada, para não falar das ideias que traziam consigo ao longo do caminho sempre que Zariuzu falava das coisas que lia na biblioteca divina. Os humanos não eram diferentes a esse respeito, pois nas horas vagas tentavam aprender a recriar os pratos que mais gostavam, usando o que encontravam dentro do Capitólio. Vários, tendo-lhes sido explicado o conceito dos grelhados, começaram tentando criar grelhas com a sucata que puderam encontrar nas ruínas e tiveram alguns sucessos mistos.
Como sempre, Ains levou um momento para falar com Neia e descobrir como as coisas progrediram em seu tempo na capital, por mais curto que tenha sido. Neia não questionou, quando chovia, derramava, e os eventos podiam mudar em um centavo. Ela informou seu Deus sobre a iminente reunião do conselho e o julgamento do padre, e ele assentiu sabiamente e disse: tudo ficará bem. Vá e faça grandes coisas. Neia sorriu com entusiasmo. Em seu nome, meu senhor. Ela disse, e quando o portal se abriu, ela entrou com um sorriso no rosto.